No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Olá, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Aqui é Johnny Tagliatelli. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto um tanto complexo e que envolve uma longa duração, que é Palmares, escravidão e interpretações sobre a resistência negra no Brasil. E para levar esse bate-papo aqui entre nós, estou com o Endrio Tavares. Oi. E Tiago Damasceno. Fala, meu povo e minha pova, tamo aí. Como alguns de vocês notaram nos últimos dias, saíram alguns textos da Fundação Palmares relativos ao movimento negro, à consciência negra e a própria questão de uma espécie de ressignificação do que foi o personagem histórico Zumbi dos Palmares. Os textos são muito problemáticos, vieram para polemizar e ele faz parte de um problema que certos setores da sociedade têm com a questão do Dia da Consciência Negra. Porque o Dia da Consciência Negra ele é celebrado no dia 20 de novembro, a data que é considerada a data da morte do Zumbi de Palmares. E essa data, a data de 20 de novembro, como data da celebração da consciência negra, ela entrou no calendário escolar quando? Em 2003, devido à obrigatoriedade de se ensinar, em razão da própria lei, ensinar história e cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras. Em 2011, a data foi oficializada pelo governo federal. O que acontece é que alguns olavistas questionam o fato de não ser a data da abolição, 13 de maio, o marco fundamental para se comemorar o que seria, um dia da consciência negra ou de se comemorar a abolição da escravidão no Brasil. Para alguns setores, para esse pessoal, a promulgação da Lei Áurea que deveria ser, de fato, aquilo que deveria ser utilizado para se comemorar o que seria uma consciência negra. Então é isso que esse pessoal tenta desmontar. Pior é que trata-se de um problema que, travestido de discussão acadêmica ou não, busca desmerecer a luta de um determinado grupo social. Então tem uma parcela da sociedade que, no seu ímpeto de ódio, busca descaracterizar qualquer movimento que lute pelos direitos humanos ou que busque uma valorização cultural que vá contra as crenças daqueles setores. Todo revisionismo histórico barato que tentam propor procuram fazê-lo sob o argumento de que a reivindicação que combatem seja um fruto ideológico de um espectro político. Qualquer reivindicação por direitos na cabeça daqueles revisionistas deturpadores torna-se, assim, pauta da esquerda. Houve uma preocupação um tanto exagerada desses textos que saíram na Fundação Palmares em desconstruir a figura do zumbi, do próprio Zumbi dos Palmares, usado como exemplo de resistência pelo movimento negro e na comemoração do Dia da Consciência Negra. Então, o que foi o Quilombo dos Palmares? A história da existência da comunidade do Quilombo dos Palmares, ela é antiga. A gente tem relatos aí sobre o Quilombo de meados lá do século XVII, que naquela época os holandeses já consideravam o Quilombo uma séria ameaça. Só para contextualizar, a gente está na época do período colonial das chamadas invasões holandesas no Brasil, e vários autores sustentam a tese de que o Quilombo dos Palmares ele cresceu em razão da guerra que acontecia entre as duas potências na época, os portugueses e os holandeses. Foi só após o fim daquele conflito entre as potências que, da parte do governo colonial português, se intensificaram os ataques a Palmares. Endrio, como eu estou sabendo, você estudou sobre aquele contexto, sobre o Quilombo dos Palmares, e inclusive deu uma olhada em documentos um tanto mais contemporâneos da época. Não, Johnny, então eu vou começar falando especificamente do Quilombo dos Palmares, né? E vou começar até por uma escolha de vocabulário, a palavra quilombo. É interessante, tem um brasilianista famoso, o Stuart Schwartz, uma obra dele muito famosa, entre nós, chamada Escravos, Roceiros e Rebeldes. Ele dedicou uma parte desse estudo dele a pensar a questão de Palmares.
E é muito interessante porque nesse trabalho dele ele retoma as origens africanas das duas palavras, tanto mocambo, esconderijo, quanto quilombo. A palavra quilombo, a grafia dela, né, hoje com Q, U, era um tanto quanto diferente. Mas ele aponta nesse estudo dele, a partir, claro, de todo um trabalho de historiografia africana, historiografia especializada na história africana, especificamente na região onde hoje é Angola, né, que o quilombo tinha um significado de uma espécie de acampamento militar onde os jovens eram iniciados. E havia ali toda uma espécie de construção mesmo de ideias, né, no sentido de fazer com que os jovens do sexo masculino fossem preparados para a vida adulta e guerreira. Ou seja, os quilombos, eles eram, naquela região, principalmente por conta da etnia dos Imbangalas, que adotaram o quilombo de outra etnia, os Ambundu, né? Era uma sociedade de iniciação ou um campo onde os jovens do sexo masculino eram preparados para essa vida guerreira. Havia ali, por exemplo, uma figura central no quilombo, que era o Anganga Azumba, que era uma espécie de sacerdote responsável por lidar com o espírito dos mortos. Não é à toa que existe ainda um pouco dessa dúvida se o Ganga Zumba lá do Quilombo dos Palmares, esse era o nome dele ou se na verdade era uma espécie de título. Então, feita essa pequena introdução à herança africana, é importante que a gente entenda um pouco sobre o processo de formação no século XVII dos primeiros mocambos ali na região da Serra da Barriga, que hoje fica na região de Alagoas, mas que no século XVII era parte da capitania de Pernambuco. Então, assim, formou-se um núcleo ali de escravos fugitivos, fazendas e tal, naquela região. E com o passar do tempo, foi aumentando, às vezes diminuindo, muito por conta do número de expedições que eram enviadas, né, de entradas que eram enviadas para vencer esses mucambos, para desmantelá-los. Então, a primeira fase, que de fato a gente tem documentos que de alguma forma nos mostrem, nos digam alguma coisa sobre Palmares, já é da fase do período holandês na região. É o primeiro documento que a gente tem de fato, e existe uma lista desses documentos numa dissertação da Andressa Barbosa dos Reis, que foi defendida na Unesp de Franca, em 2004. E aí ela faz uma listagem dos documentos, né? Ela faz uma lista cronológica de fontes e ela mostra. O primeiro documento produzido sobre e que existe uma menção a Palmares é de um holandês, né? Um viajante holandês, o Johan Nieuwhof. Eu não sei muito bem como pronunciar, mas enfim. Aí a gente tem uma série de outros documentos. Para a gente ter ideia, além desses documentos ditos relatos, histórias, existem também documentos oficiais. Existem muitos documentos oficiais que a gente tem sobre as expedições entre 1673 e 1678. Tem as mercês, os pedidos de mercês, etc. e tal, documentos oficiais escritos pelo próprio governador da capitania, pelas câmaras, algumas câmaras ali que davam dinheiro para as expedições. Então, essa ideia de que não existe documentação sobre o Quilombo dos Palmares, ela é um tanto quanto problemática. Aqui eu vou listar alguns. Por exemplo, tem um documento de 1640 que é a Memorável Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil, que existe lá uma citação ao Quilombo. Depois tem o Diário de Viagem do capitão João Blair aos Palmares em 1645. Esse documento, por exemplo, foi publicado pela revista do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. É um documento de 1645, foi publicado em 1902. Tem a História dos Feitos Recentemente Praticados durante 8 anos do Brasil, um documento de 1647. Tem um documento do conselheiro Drummond, Relação das Guerras Feitas aos Palmares de Pernambuco no tempo do governador Pedro de Almeida, de 1675 a 1678. Também foi publicado, esse foi publicado pela revista do IHGB. E aí depois realmente você tem um gap e um espaço de produção no século XVIII, né, uma obra que vai ser importante depois para a própria formação de alguns estereótipos sobre Palmares, vai ser a obra do Sebastião Rocha Pita, que escreveu uma história da América Portuguesa. E aí, por exemplo, nessa história da América Portuguesa do Rocha Pita, ele vai dizer que, na verdade, o Zumbi suicidou quando da invasão da expedição do Domingos Jorge Velho. Mas enfim, existe documentação, e isso aqui não estou nem falando da documentação governamental.
Então, isso aqui é uma primeira coisa que a gente tem que desmistificar. O que não existe é uma documentação produzida pelas pessoas que vivem em Palmares. Não existe nada disso. Aqui tem holandeses, portugueses escrevendo, então a gente não tem, de fato, a outra parte. Como a gente aprendeu na graduação na história, principalmente nesses períodos, né, até a maior disseminação, né, do ensino público, do letramento, realmente se tratava de uma história escrita pelos vencedores. Nesse caso aqui é até um pouco claro. Mas enfim, os holandeses, até onde a gente sabe, até por conta de parte, né, desses documentos, a gente sabe que Palmares havia se tornado um problema para os holandeses e que eles mandaram inclusive algumas expedições. Quando da expulsão dos holandeses, ali na década de 1650, a gente vai ter uma convergência das preocupações da própria administração local e da coroa em relação a Palmares, porque quando o problema holandês ainda era presente, ela meio que tinha que dividir as atenções. Quando o problema holandês é solucionado, a questão de Palmares passa a ser central. E aí, principalmente, o governo da capitania, através de inúmeros governadores, vai começar a apostar em várias expedições, várias entradas contra Palmares. A gente tem que entender que Palmares não era um único centro, não era uma única população. Na verdade, era um conjunto de mocambos que tinham um diálogo, né? O Stuart Schwartz defende inclusive que era uma espécie de monarquia neo-africana, porque apesar dos vários mocambos existia uma escolha de uma espécie de governante central, que foi, por exemplo, o Gangue Zumba durante um tempo, depois o Zumbi, etc. Mas enfim, não era uma estrutura centralizada. Então, o que a gente percebe? Quando a gente estuda a história militar do século XVII, o que dá para entender é que durante toda a segunda metade do século XVII, existiram expedições, né, existiram entradas contra Palmares, contra seus diversos mocambos. E é interessante a gente entender o método. Não sei se o ouvinte sabe, os homens e armas do período colonial tinham uma organização um tanto quanto diferente daquilo que a gente vê hoje. Por exemplo, né, hoje muito se diz sobre armamento da população. Na segunda metade do século XVII, inclusive, você tinha documentação que definia que a própria população, né, todo colono livre deveria ser armado, deveria ter armas, seja armas de fogo. As armas de fogo no século XVII eram ou arcabuzes ou mosquetes, mosquetões também, ou armas brancas. Então, a população livre deveria de fato estar sempre armada, até por conta dos riscos da presença estrangeira no Brasil colonial, na América Portuguesa. E aí, essa população era dividida em 3 grupos. Você tinha as tropas regulares, que normalmente eram as tropas que recebiam soldo, formadas normalmente por portugueses, né? É aquilo que a gente chamaria de tropas profissionais de fato. Você tinha as milícias, que eram formadas entre essa população, dentro de certos grupos com rendas e atributos específicos, e tinha ainda as tropas de ordenanças, que era formada pelo resto desses homens livres. Então você tinha esses 3 grupos. A gente vai perceber que durante a segunda metade do século XVII vão ocorrer inúmeras organizações, inúmeras mobilizações desses diversos tipos de tropas, desses diversos grupos de homens armados contra Palmares. E se a gente pega, por exemplo, a década de 1670, e aqui eu cito uma tese de doutorado que foi muito importante para entender esse processo, que foi escrita pela Laura Peraza Mendes. Quando a gente estuda essas expedições ali da década de 1670, a gente percebe uma espécie de método no enfrentamento de Palmares, que era uma tropa, geralmente, de 100 a 200 homens, que eram mandados em expedições. E olha só, aqui é que tá o detalhe. Essas tropas tinham homens com armas de fogo, armas brancas, flechas, isso era comum. E aí, muitas vezes, o governo da capitania não tinha dinheiro para pagar isso. Então, as câmaras eram, de vez em quando, elas tinham que pagar por isso. De vez em quando, impostos eram cobrados para justamente financiar essas expedições. Tudo bem. Então, essas tropas iam, se fixavam numa espécie de arraial, fundavam uma cidade, um vilarejo, melhor dizer, um arraial mesmo, no meio da região ali de Palmares, e de lá faziam expedições periódicas para capturar mocambos, desmantelar outros, etc. e tal.
E aí toda uma logística era montada, porque de vez em quando você tinha que dar socorros a essas tropas, que não é necessariamente socorro, mas por exemplo, enviar comida, enviar mais munições, mantimentos em geral, etc. Pois bem, na década de 1670, ali, né, por volta de 1677, a gente vai ter importantes expedições e até que começam as negociações de paz entre o governo da capitania e Palmares. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender como Palmares ganhou tal significado e tal importância que obrigou o próprio governo da capitania a literalmente negociar com esse agrupamento. Isso depois das expedições das entradas lideradas pelo Fernão Carrilho, que foi o cabo dessas expedições entre 66 e 77. Bem, em 77 começam as negociações e em 78 a gente tem o famoso acordo, que o Ganga Zumba, ou Gana Zumba, né, como aparece em outros textos, vão definir o descimento de uma parte da população para uma aldeia, a aldeia de Cucaú, que, enfim, definiria que os egressos de Palmares viveriam como vassalos livres do então príncipe de Portugal. Então é um status um tanto quanto singular esse dos palmarenses, né, em relação a Portugal. A questão é que esse acordo não agradou todos os membros de Palmares. E aí você tem um segmento que vai permanecer levantado. E esse segmento que vai permanecer levantado nos mocambos que formavam Palmares, né, esses levantados vão ser liderados pelo Zumbi. Então, no ano de 1678 você tem um acordo, o Ganga Zumba acaba sendo provavelmente assassinado, e aí esse acordo não chega de fato a ser seguido. E em 79, então, você tem uma nova expedição militar. Gente, se a gente for contar, são dezenas de expedições militares, né? Muitas vezes com sucesso, outras vezes com fracasso, outras vezes com sucesso relativo, enviadas pelo governo da capitania contra Palmares. Na década de 80, começam a aparecer as negociações de um sertanista muito famoso, né, que a gente conhece como Domingos Jorge Velho, que vai oferecer seus serviços ao governador da capitania de Pernambuco para vencer Palmares. O que vai acontecer? O Domingos Jorge Velho vai conseguir convencer o governador de que ele realmente poderia conquistar e destruir os negros de Palmares. Então, vai ter eles vão celebrar um documento, né? Esse documento foi arquivado. O documento existe, a revista do IHGB depois publicou lá no século XIX, que é as condições ajustadas com o Domingos Jorge Velho para conquistar e destruir os negros de Palmares. E aí está colocada lá, entre várias outras coisas, por exemplo, que a região de Palmares se tornaria sesmarias, seus conquistadores, que os escravos capturados seriam levados para o Rio de Janeiro ou para Buenos Aires para serem vendidos, etc. e tal. Algumas recompensas ao Domingos Jorge são estabelecidos nesse documento, etc. e tal. E aí a gente vai ter a expedição do Domingos Jorge Velho, essa expedição que de fato vai destruir, que vai acabar com o Quilombo dos Palmares, pelo menos enquanto entidade política, se é que a gente pode dizer assim. O Domingos Jorge Velho vai conseguir desmantelar o Quilombo em 1695, se não me engano, e o Zumbi dos Palmares vai ser assassinado sob liderança do Domingos Jorge Velho. Então, para quem estuda bandeirantismo e tal, né, vai lembrar daquela classificação, por exemplo, que o Sinésio Sampaio Góes Filho dá lá no Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas, que é de sertanismo de contrato, que é vamos dizer, uma subdivisão do bandeirantismo. Então, o Domingos Jorge Velho vence. O corpo do Zumbi, como vai acontecer outras vezes na história do período colonial, o corpo do Zumbi vai ser separado em partes, né, vai ser estripado e vai ser colocado como exemplo para que isso não acontecesse novamente, e o movimento vai ser, enfim, desarticulado. Então a ideia, por exemplo, o Stuart Schwartz defende isso, é de que Palmares se tornou durante um tempo uma espécie de reino neo-africano. Qual é a dificuldade de comprovar isso? A falta de fontes, porque as fontes que a gente tem sobre Palmares são documentos oficiais da capitania, ou que chegaram mesmo na coroa, né, ao Conselho Ultramarino, ou são relatos de figuras que passaram pela região, mas, claro, são portugueses, em certos casos até holandeses, e não conhecem de fato a estrutura por dentro. Então, por isso,
qualquer informação mais detalhada sobre Palmares é um tanto quanto complicado. O que a gente sabe é a série de mucambos, né, aquele conjunto que a gente chama de Quilombo dos Palmares, sobreviveu durante o século XVII quase todo. Teve fases em que conseguiram empreender derrotas acachapantes aos portugueses e até mesmo aos holandeses. Então, foi um núcleo de resistência muito forte. Ao que tudo indica, você tinha uma espécie de, não vou dizer de aristocracia, mas existiam grupos familiares, né? Por exemplo, o Gangazumba era tio do Zumbi, então você tinha famílias mais importantes e famílias menos importantes. E você tinha uma organização muito multifacetada, né? Até pelo tamanho. Eu não lembro mais ou menos a dimensão, eu vou ter que buscar aqui, agora eu falo para vocês, que é a ideia de que saber o número exato de pessoas que chegaram, ou melhor, as projeções de pessoas que chegaram a habitar no Quilombo. Beleza. E o Andrew, eu já vi muita gente aí falando, diferentes meios, que Zumbi tinha escravos, Palmares tinha escravos. Como é que é essa questão? O que você encontrou sobre isso? Então, Thiago, na minha pesquisa aqui pro episódio, naquela dissertação que eu citei da Unesp, a autora cita um trabalho de um viajante, uma espécie de capelão holandês que esteve em Palmares em 1645, e ele relata a escravidão no lugar. Vamos dizer assim, a autora da dissertação diz exatamente o seguinte, abro aspas, os negros que fossem para Palmares por livre escolha eram, conforme ele, né, o João Blair, considerados livres, mas no caso de fuga eram perseguidos, capturados e condenados à morte. Já os negros que fossem raptados por outros seriam escravos, até que estes também sequestrassem outros. Fecha o aspas. Ou seja, é possível dizer que existia a escravidão em Palmares? Sim. É possível dizer que a escravidão em Palmares fosse igual à escravidão praticada por europeus? Não. Aí é que tá. Essa é a grande questão. São formas de escravidão completamente diferentes. A escravidão praticada lá era diferente, porque ela não era racial. A gente tem que adentrar um pouco nisso, né? Tem até uma outra questão também, né, Tiago, em relação a isso. Porque tem muita gente que age de má fé e usa essa questão, em termos de pesquisa, usa essa questão da escravidão, de existir escravidão em algumas tribos africanas, de existir a escravidão que era partilhada por negros e tudo mais. Tem muita gente que usa disso para deturpar a própria resistência contra a instituição da escravidão aqui no Brasil. O Andrew começou a falar, mas é um grande problema, porque não existia escravidão nessa magnitude e nessa escala como foi empregada no comércio colonial das potências europeias, principalmente o que o Portugal adentrou e colocou aqui no Brasil. Nada nunca nessa escala e nem, como ele falou, uma escravidão que fosse racial. O que é bom deixar claro, né, Tiago, é que a escravidão, mesmo que praticada dentro de Palmares, ela não tem um caráter eminentemente racial. Ou seja, se você é negro, você fatalmente está condenado a ser escravo. Porque existiam escravos livres e escravos... aliás, existiam negros livres, pretos livres e pretos escravos. Isso ia depender, né, é mais uma questão de condição de guerra. Se aproximaria daquela escravidão de guerra. Se você fosse capturado numa das incursões, você seria escravo. O que é totalmente diferente da escravidão praticada pelos europeus no continente africano, que ela é racializada, de fato. Né? Entendi. Então, isso é uma coisa muito importante que muita gente deturpa na hora de dizer, não, os próprios palmeirenses, né, tinham escravos. Os próprios palmeirenses tinham escravos. Sim, mas é uma escravidão que, se existiu, ela era ela tinha um outro caráter. Isso é coisa de guia politicamente incorreto da história do Brasil, por exemplo. Isso aparece, acho que, se não me engano, isso aparece lá. O Narlock, esses caras colocam isso mesmo e usam disso para deturpar esses personagens. Ele tinha escravos, olha aqui seu herói. Que é uma concepção também muito tacanha que esse pessoal usa, né? Exatamente. Então, assim, só para eu voltar aqui e encerrar essa parte da nossa conversa, são duas coisas muito importantes. Primeiro, é o número de habitantes. O que acontece? Durante o século XVII, se descreveu Palmares dividido em dois agrupamentos principais, com outros agrupamentos menores, e estimou-se a população em 11 mil habitantes. Depois, aumentaram para 30 mil esse número, que parece realmente exagerado. No século XVIII,
se a gente for ter ideia, pra gente ter uma ideia, Pernambuco e as capitanias vizinhas ali tinham 200 engenhos com a média de 100 escravos em cada um desses engenhos. Essa estimativa de 20 a 30 mil habitantes em Palmares igualaria, né, o número de escravos na economia açucareira da região, ou seja, todos os escravos dos engenhos estariam de fato em Palmares. Então, é bastante improvável, quem diz é o próprio Schwartz. Mas, por outro lado, é indubitável que, apesar de não sabermos de fato o número total de habitantes, Palmares foi a maior comunidade de fugitivos existente no Brasil colonial, na América Portuguesa, né, em toda a sua história, pelo menos até a independência. Tá? E só uma correção, o Zumbi foi capturado em 1694, especificamente em fevereiro, na batalha final de fevereiro de 1694, quando 200 palmeirenses foram mortos, 500 foram capturados, né, e depois vendidos como escravos, como a gente viu que estava no próprio acordo do Domingos Jorge Velho com o governador da capitania, e mais outros 200 cometeram suicídio. O Zumbi foi ferido, traído, capturado e decapitado. Então, esse fato não vai encerrar os mocambos locais, mas vai encerrar essa grande entidade chamada Quilombo dos Palmares, essa grande entidade, vamos dizer assim, que adquiriu até um status político, afinal, fez até um acordo de paz com a capitania, com a coroa portuguesa. Ganga Zumba e o Zumbi era chamado de rei, né? Sim, é por isso que o Schwartz chama de um neo-reino africano. Mas é que tá, Johnny, você me lembrou de uma coisa interessante. Durante muito tempo se usava a palavra mocambos para se referir a Palmares. A palavra quilombo só se tornou mais utilizada na segunda metade do século XVII, que dá essa ideia militar também. Eu tava vendo aqui, retomando aquela coisa da escravidão, de existir escravidão em quilombos, sobretudo no período colonial mesmo. Não estamos falando aqui de século XIX, mas sobretudo período colonial. A questão é que há muitas interpretações diferentes em relação a de que forma também se dava esse tipo de escravidão. Se tinha a ver com uma estrutura de classe que era advinda da África, que era essa questão de reis, generais e escravos, que aí entraria nesse negócio de poder rolar escravidão por causa de guerra, por causa, né, desse sentido militar da coisa. E existe também uma interpretação que ressalta que esse modelo escravocrata dentro daquela sociedade poderia ser semelhante à servidão que acontecia entre os brancos, por exemplo, na Idade Média, que poderia ter esse aspecto também, né, que aí entrava na questão da obediência ou do respeito pelo senhor. E aí é isso que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa pontuar, porque ela é muito diferente da escravidão instituída naquele regime que orientou, né, todo um mercado comercial voltado para isso, em que vários setores da sociedade lucravam em relação a esse, do senhor de engenho ao traficante de escravos, e que isso que mantinha a roda e a engrenagem, né, do sistema colonial funcionando, que é essa escravidão racial, que é justificada pela igreja. A gente tem que lembrar disso, que a igreja justifica essa escravidão, ela fala que pode com o negro, mas não pode com o índio. Isso existia, né, no período colonial, a gente não pode negar, isso está documentado. Então, assim, a questão é essa, né? Se a gente, a grosso modo, falar igreja e Estado, naquele tempo fala que escravidão do africano negro pode, a do índio não pode. É claro que... a do índio acontecia, né? É importante. Sim, a do índio acontecia, exatamente. A diferença é que houve tentativas de se promover legislações para evitá-la, até mesmo da coroa, em certos momentos da história, mas ela de fato acontecia. Você tinha índios trabalhando em engenhos, da mesma forma que você tinha escravos africanos, mas não na mesma magnitude, né, dos escravos africanos. Sim, só para ajudar a esclarecer um pouco mais pro ouvinte também, porque toda sociedade, não sei se vou falar toda, né, muitas sociedades em diferentes tempos tiveram escravidão, né, por dívida, por aprisionamento de guerra. Então por isso que a gente faz toda essa explicação. E como a gente estava conversando antes, que o Andrew falou, que a gente estava falando sobre o que a escravidão moderna europeia tinha de diferente, era esse critério racial e de cor da pele mesmo, que outras sociedades até então não tinham. A gente, falando para o ouvinte, a gente explica bem isso tudo porque
as pessoas que têm um discurso negacionista ou revisionista irresponsável, pessoas que agem de má fé, aí é fácil falar, Palmares tinha escravo, mas aí o difícil é explicar o que é isso, né? Como a gente está falando aqui, essa contextualização toda. Isso, Thiago, a gente tem que lembrar, racial e mercantilista, né? Um projeto, vamos dizer assim, que do ponto de vista econômico ganhou uma magnitude de alcance muito maior do que as outras escravidões que a gente conhece até então. Né? Essa escravidão moderna, inaugurada aí, né, depois das grandes navegações. Isso. E um último ponto que eu queria ressaltar antes da gente mudar de assunto é que eu tinha falado da divisão de homens em armas, e a resistência de Palmares foi tão... a resistência militar de Palmares, com táticas de guerrilha, principalmente, no que hoje a gente chamaria de guerrilha, né, claro, foi tão eficiente, tiveram que contratar uma expedição privada de um sertanista famoso, Domingos Jorge Velho, para, de fato, desmantelar Palmares, né? E o Domingos Jorge Velho levou uma espécie... Na verdade, a bandeira dele era um exército privado, que foi até a região e exterminou boa parte dos palmarenses, né? Desculpa, eu acho que eu falei palmeirenses, palmarenses, tá, gente? Falou, a torcida vai cair matando em cima disso. Palmeirenses. Palmarenses, desculpa. Eu só queria pontuar que, assim, para ficar mais didático, o sistema colonial ele se organiza, né? A economia colonial ela se organiza na base de 3 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro, como vocês viram e é o tema que a gente está abordando, é o trabalho compulsório. Sendo que no trabalho compulsório a escravidão era o modelo dominante no Brasil. Houve tentativas de se implementar a escravidão indígena e houve escravidão indígena? Houve, mas a preferência foi sempre por uma série de problemas que se deram com a própria escravidão indígena em si, né? A começar, por exemplo, pelo fato deles não terem as mesmas defesas biológicas do europeu. O europeu chegou, trouxe várias doenças para eles, por causa do próprio sistema cultural deles, que era incompatível com aquele modelo de trabalho compulsório pretendido pelos europeus, e por aí vai. São, assim, diversos fatores que vários historiadores elencam para a escravidão indígena ter existido, mas não ter vingado como vingou a escravidão africana, que, como a gente estava pontuando, ela era inclusive defendida, né? A escravidão do negro africano era defendida tanto pelo Estado quanto pela Igreja. E enquanto havia até um certo protecionismo, se a gente for pensar aqui, por exemplo, nos jesuítas, dessas ordens da Igreja, havia até um certo protecionismo em relação à figura do índio, né? Não que ele sempre desse certo, esse protecionismo. Então, falando, trabalho compulsório, o regime de grande propriedade, aí vocês podem lembrar das célebres questões falando da Casa Grande Senzala. Você tem lá o grande senhor de engenho, dono de um imenso latifúndio, de uma grande fazenda, onde ele lida com monocultura, que seria a cana-de-açúcar, e você tem a senzala lá com aquele grande conjunto de escravos africanos que ele utilizava como a mão de obra nessa grande fazenda. Então você tem aí esse modelo social da Casa Grande Senzala que acaba se reproduzindo até na política da sociedade, e você tem a empresa comercial. Só para finalizar, trabalho compulsório, sendo a escravidão o modelo dominante, regime de grande propriedade e a empresa comercial. Lembrando, a mão de obra escrava era preferencialmente, por essa sociedade, a do negro africano. Johnny, aí eu só queria acrescentar 2 palavrinhas aqui. Já tem já tem uma vertente historiográfica aí, principalmente no século XX, agora início do século XXI, que não é que relativiza, mas que passa a olhar, né, para outras questões, né? Esse modelo da Casa Grande Senzala, da escravidão africana, esse modelo vai prevalecer principalmente nas capitanias mais ricas. Nas capitanias mais pobres, a gente vai ter, por exemplo, a escravidão do indígena muito forte, e esse modelo da grande propriedade, ele vai ter que ser relativizado. A gente vai ter propriedades menores, etc., uma carestia maior, problemas até de fome e tal. Então é bom só a gente pontuar isso. Quando a gente fala de regime de grande propriedade, principalmente nesse contexto ali, né, século XVII, a gente está basicamente falando de onde está realmente concentrado o maior núcleo
populacional, principalmente no Nordeste, nas regiões litorâneas. Mas a gente tem que pensar, Wendel, segundo o que você falou, é que exatamente, na colonização você já tem, né, esses colonizadores adentrando o interior, e na medida que eles adentram o interior, claro, surgem propriedades menores e surgem, inclusive se fortalece outras atividades, né, que é o caso da pecuária, que a pecuária também é a partir daí que ela vai sendo implementada e graças a ela vai sendo desbravada aí o sertão do Brasil. Exatamente. Eu lembro de uma frase, não lembro de quem, de que na verdade quem ocupou o Brasil foi o gado, não foi o bandeirante, alguma coisa assim. E até hoje ocupa o gado, né? De certo modo tem um gado ocupando ele. Agora a gente vai passar para o próximo bloco, que é para falar sobre o século XIX, para abordar o contexto do movimento abolicionista e da própria abolição em si. A historiografia comumente colocou a abolição da escravatura no Brasil como um processo que se deu de forma gradual. Porque a gente tem ao longo do século XIX uma série de medidas, uma série de leis, até que o governo decide abolir a escravidão de fato. E não dá para falar desse problema, dessa questão, sem deixar de abordar, por exemplo, a intervenção da Inglaterra. A Inglaterra, ela tinha proibido o comércio de escravos já lá no ano de 1807, através do Slave Trade Act. A abolição da escravatura na Inglaterra, os autores colocam que ela estava relacionada com o próprio processo de industrialização que a sociedade inglesa vivia desde o século XVIII, naquela ideia da Revolução Industrial mesmo. Enquanto aquela lei, a de 1807, ela abordava a questão do comércio de escravos, foi só em 1833 que eles aprovaram uma que lidava diretamente com o assunto da abolição. E foi em 1834 que a lei foi decretada e todos os escravos do Império Britânico ficavam, em tese, livres. Porque, é claro, essas coisas elas nunca acontecem da noite para o dia e você tem ainda alguns problemas acontecendo, principalmente uma potência europeia como era o Império Britânico na época. O que acontece é que, feitas essas medidas na Inglaterra, foi no ano de 1845 que um outro ato lá do Parlamento do Reino Unido autorizou que navios britânicos pudessem perseguir e prender navios suspeitos de traficar escravos. No Brasil, esse ato é chamado, muitos de vocês já viram por aí, de Bill Aberdeen. Inclusive, na época, na década de 1840, a esquadra britânica chegou a atacar a costa brasileira por conta do tráfico de escravos. Ironicamente, nação escravocrata como a nossa era, ao invés das medidas, inclusive das medidas britânicas, elas influenciarem para que o tráfico negreiro ele caísse, na verdade, suspeitando de que viesse alguma outra medida em breve que proibisse de vez esse tráfico, na década de 1840 a gente teve foi um aumento do fluxo de escravos africanos que entraram no Brasil. Aí o que acontece? Em 1850 foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz. De fato, veio uma medida do governo que criminalizava, claro que isso em razão da série de pressões inglesas, criminalizava o tráfico negreiro. Então, o pessoal coloca que o processo é gradual, porque ele começa daí. Eles colocam o marco fundador do que daria o início à abolição da escravatura no Brasil, a criminalização do tráfico negreiro. Depois da criminalização, você tem algumas outras leis que vão lidar com outros problemas sobre a questão da escravatura. No caso, lá em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre, que foi elaborada pelo Visconde do Rio Branco. Ela considerava livres aqueles escravos que nascessem a partir da data da sua promulgação. Só que, como várias dessas medidas, tinha uma série de outras questões ali aplicadas. Por quê? Porque os filhos de escravos, por exemplo, tinham que ser entregues ao governo mediante o pagamento de uma indenização ao senhor. Ou eles podiam ser utilizados desde que tratados pelo senhor até completarem os 21 anos. Depois, em 1885, nós temos a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. É aquela lei que garantia a liberdade dos escravos com idade de 60 anos
ou mais. Outro problema, essa liberdade era conquistada só através do pagamento de indenização, que era feita pelo próprio liberto, ou ele ainda tinha que permanecer até os seus 65 anos trabalhando para o senhor, a título de pagar essa indenização também, caso ele não tivesse o dinheiro para quitar e ser liberado depois que ele completasse os 60 anos. Johnny, só complementando, essa lei é de muito mau gosto, porque, no mínimo mau gosto, né, para não dizer perversa, porque a média da expectativa de vida de um escravo naquele período era 24 anos. Então, a maioria não chegava aos 60. E se chegasse, imagina, o cara com 60 anos, todo estourado, ganha liberdade, vai fazer o quê? Na verdade, isso aí beneficia mais o dono dele. Isso. É um negócio de louco. Até coloca um problema em falar que foi gradual, porque a lei não considera livre de fato quando essas populações cumprissem com esses critérios. Ela coloca uma série de e se. E essa é a grande questão. E nas duas, né, na lei do ventre livre também. Tem um tanto de se não. Então é muito problemático isso. A do ventre livre, se o senhor libertasse o escravo até os 21 anos dele, do escravo, o senhor não recebia indenização. Mas se ele libertasse o escravo até 8 anos, ele recebia indenização de 600 mil réis. Então, essa visão gradual da abolição é contestada nisso, né? Que na época os abolicionistas viram essas leis como retrógradas, principalmente a lei dos sexagenários. Então, e aí certo, coloca-se esse processo todo como se fosse uma abolição gradual, que viesse aí desde as pressões inglesas e da criminalização do tráfico negreiro. Só lembrando a vocês, ouvintes, a partir do momento que criminaliza o tráfico negreiro, o comércio de escravos, ele cai, ele passa a ser freado, o comércio de escravos vindos do exterior. No interior do Brasil, não. Aí que se favorece o que os historiadores falam de um grande fluxo do comércio de escravos dentro desse mercado interno, que é para atender, por exemplo, o setor cafeeiro, lá em São Paulo, que você tem a compra de vários escravos do Nordeste. Então você tem esses fluxos que acontecem dentro das próprias regiões do Brasil, né? Você tem o Nordeste abastecendo o Sudeste com mão de obra escrava, por causa do que está crescendo, por exemplo, em São Paulo, que são as lavouras de café, que está virando um mercado promissor do Brasil. Então você tem o aumento desse comércio interno. Outra coisa, antes de passar a palavra para o Tiago vai falar dessa questão da abolição, é que situamos aí a questão do Palmares, o Andrew falou de Palmares. Durante toda a escravidão africana no Brasil, houve resistência, caro ouvinte, tanto nas fugas, quanto nas revoltas, quanto na formação de quilombos. Houve uma série de resistências dessas populações escravizadas. Então, os quilombos que funcionaram no passado como esses locais de refúgio, dependendo do local e da época, como foi lá no caso do Quilombo dos Palmares, eles procuravam estabelecer um modelo de organização social que se assemelhava às formas africanas, a como acontecia lá na África, dependendo do local e da época. E se a gente vai falar de quilombos do século XIX, já há uma série de outras questões culturais, né, em voga. Já não são só aquelas formas e aqueles modelos africanos. Uma outra concepção errônea que tem sobre esses assentamentos, em que para onde iam os escravos fugidos, é que eles só ficavam em lugares afastados, né, toda a vida, como se era só no meio do mato que podia ter essas organizações para fugir desse ambiente social e inclusive da retaliação. Não, no século XIX a gente tem a formação, principalmente depois da abolição do tráfico negreiro, a gente tem a formação de vários quilombos próximos aos centros urbanos, o que favorecia, inclusive, o comércio dessas populações, porque elas produziam e elas procuravam entrar em contato com aquela sociedade ou com rotas comerciais para comerciar mesmo os produtos. Então, Tiago, falando disso, né, a historiografia normalmente coloca o crescimento do movimento abolicionista no Brasil ali a partir da década de 1870, que é quando a gente tem aí a lei do ventre livre. Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Sim. Antes, só uma rápida complementação à tua contextualização.
só para situar melhor o ouvinte, a escravidão indígena começou por volta da década de 1530, aí no século XVI e XVII foi sendo substituída pela escravidão negra, dos negros, dos africanos. A escravidão dos africanos, por meio do tráfico negreiro ou ultramarino, começou por volta da década de 1550 e foram trazidos para o Brasil, que se tem registro, cerca de 4,8 milhões de africanos. Então temos aí oficialmente o fim dessa escravidão em 3 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela heroína, né, que como dizem aí levianamente a heroína, Princesa Isabel. Eu baseei minha pesquisa num estudo chamado Abolicionismo como Movimento Social, da Ângela Maria Alonso, presidente do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Ela aborda essa questão pela perspectiva da sociologia relacional, que eu achei muito interessante. A Ângela Alonso, no texto dela, ela trabalha entre a construção heróica da Princesa Isabel e entre os movimentos de resistência como causadores da abolição. Para ela não foi apenas nenhum nem outro. Foi todo um jogo complexo de relações institucionais e sociais. E ela leva em conta isso que você tinha falado, Johnny. A resistência, desde antes de 1850, na verdade, com a Lei Eusébio de Queiroz, já havia movimentos pensando a abolição e manifestações de cunho popular a favor da abolição. E aí, para essa pesquisadora, ela até considera a abolição brasileira, a abolição da escravatura no Brasil, o primeiro grande movimento social, entendendo o movimento social, nas palavras dela, abre aspas, como uma rede de interações sociais que se constrói no curso de um conflito e que alinhava uma pluralidade de indivíduos, eventos e associações. Rede em contínuo rearranjo, com posicionamentos que mudam ao longo do processo político, conforme as constelações de força. Então, a abolição foi um processo complexo que envolveu pressão na Casa Imperial, vindo de movimentos sociais e de pensadores abolicionistas. Um dos principais é o Joaquim Nabuco, para quem não conhece, historiador, jornalista, jurista, político, foi diplomata, deputado e escreveu uma série de obras. As principais são O Abolicionismo e Minha Formação. E o Joaquim Nabuco, ele foi tão ativo nessa questão que ele virou um paradigma interpretativo por muito tempo. Então, há 3 paradigmas de interpretação da abolição. Até a década de 1950, na historiografia brasileira, predominava a visão do Joaquim Nabuco de que a escravidão, aqui eu vou simplificar, né, o pensamento dele, mas ele acreditava muito da abolição por ações institucionais. Quase um sacrifício do império, da Princesa Isabel e do imperador. E aí, na década de 60, de 1960, surgiu outra interpretação de viés marxista, enfatizando as estruturas, não as instituições políticas, como Joaquim Nabuco enfatizava. Então, essa interpretação marxista via a escravidão como parte do sistema capitalista e uma instituição responsável por especificidades das nações pós-coloniais. E aí, essa interpretação marxista enxerga a abolição como necessária, como necessidade de um mercado baseado em trabalho livre. Então, é a ideia de que se acabou a escravidão no Brasil para termos trabalhadores assalariados para consumir. Essa interpretação marxista começou a chegar por aqui na década de 60. E aí, na década de 80, veio outra interpretação, inspirada muito nos estudos do historiador britânico, também marxista, né? O Edward Thompson. Essa interpretação focava na história dos vencidos. Então, ela é uma interpretação que focava na história do cotidiano, crenças, costumes e na força dos movimentos dos escravos contra a polícia, contra a ordem política e judiciária, movimentos em prol da abolição da escravidão. Essa interpretação brasileira, influenciada pelas obras do Thompson, da História dos Vencidos, dentro dessa perspectiva, no plano institucional, saindo um pouco dessa história do cotidiano, focou no caso do Luiz Gama, que era um advogado, não de formação na época, mas que inclusive não conseguiu estudar formalmente por ser negro. Isso, essa palavra, um rábula. Então tem essas 3 grandes interpretações. A visão do Joaquim Nabuco, que foca nas instituições políticas concedendo a abolição da escravidão, a interpretação marxista, que foca nas estruturas, na logística do mercado capitalista na época, e a interpretação da história dos vencidos, com o detalhe de que
a interpretação do Joaquim Nabuco começou a voltar na década de 70. Então eu falei da interpretação do Joaquim Nabuco até a década de 1950, a marxista na década de 1960, a história dos vencidos na década de 1980, mas nem sempre isso a gente tem que entender como uma coisa linear, às vezes simultânea. Tanto é que nos anos 70 voltou a interpretação do Nabuco, dando relevância às instituições políticas. E aí essa pesquisadora, a Ângela Alonso, ela foca na logística complexa da sociedade na época. Ela até elencou uma coisa muito interessante. Ela fez um levantamento. Entre 1868 e 1888, ela encontrou 35 jornais de 9 províncias, registrando ao todo 1.446 eventos de protestos abolicionistas no Brasil. Então, ela enfatiza a força do movimento social nisso. Havia toda uma pressão social em favor da abolição. Não era exatamente apenas caridade do Império, e a resistência dos negros, claro, contou muito, mas também havia um percentual expressivo da sociedade como um todo clamando pela abolição. Também tem o contexto internacional, que os abolicionistas brasileiros tinham contato pessoal e de ideias com os abolicionistas de outros países, como dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Eles liam os livros desses abolicionistas estrangeiros e trocavam cartas e às vezes até se encontravam com eles, quando viajavam para o exterior no meio de viagem comum da época, que era a viagem a navio. Então, essa autora entende a abolição como um movimento complexo, social, o primeiro grande movimento social brasileiro, e aí tem vários atores, várias forças, fronteiras fluidas, que um movimento social é isso, ele não é uma coisa única dentro de um recorde de tempo. O movimento social ele só é único, ela até enfatiza isso, ele só é único para os seus adversários. Para os seus adversários, o movimento social é uma coisa homogênea, tem apenas uma face. Para quem está dentro dele, ele tem várias opiniões, vários atores, fronteiras fluidas, então ela destaca isso, a abolição como um grande movimento social, envolvendo aí resistência negra, abolicionistas intelectuais, tanto brancos como negros, como ex-escravos, no caso do Luiz Gama, e também manifestações populares, como ela elencou, 1.446 manifestações em 20 anos, entre 1868 e 1888. Tiago, sim, só acrescentando uma coisa, nós gravamos um programa sobre proclamação da República e eu tinha citado um trabalho da professora Maria Tereza Chaves de Mello, que é a República Consentida. E nesse trabalho ela defende essa tese também. Ela defende de que o processo de abolição ele se tornou uma grande, vamos dizer assim, uma grande campanha, né, nacional, com todas as aspas, e que, vamos dizer assim, foi um evento que uniu a sociedade brasileira naquele momento. Claro que ela faz isso para justificar também o processo da República. Acho que a República ela já estava, vamos dizer assim, sendo gestada ali, antes mesmo da proclamação, mas é interessante esses paralelismos. Sim, eu até lembrei de uma coisa, o Joaquim Nabuco, nos escritos dele, ele reconhecia intelectuais que o inspiraram antes, mas nos escritos é engraçado que ele coloca ele como a geração dele como a grande iniciadora do abolicionismo, que de fato não foi, né? Havia toda uma movimentação antes. Mas ele tem um trecho interessante na obra Minha Formação, que é o seguinte, abre aspas, quem fará dentre os contemporâneos essa história com imparcialidade, justeza e penetração, sem deixar entrar nela a paixão política, o preço sectário, a fascinação ou sujeição pessoal. Ninguém der certo, o que quer dizer que haverá no futuro diversas histórias. Então ele faz aí uma meia-culpa, fala que não tem como ser imparcial nessa questão, e ele cita uma coisa interessante, né, que vai haver várias histórias sobre isso no futuro, que encaixa com essa ideia de que há várias interpretações, que no fato de verdade foi isso, né, várias interpretações sobre a abolição. Como ele deixa claro, vai surgir no futuro diversas histórias. Então, pessoal, a gente falou aí da questão do movimento abolicionista, e uma coisa que tem sido discutida é sobre o papel da princesa Isabel na questão da abolição da escravidão no Brasil. Quem é Isabel, né? Isabel é filha do Dom Pedro II com a imperatriz Teresa Cristina. Ela era a segunda filha do casal e a primeira mulher. Como os irmãos homens dela morreram, os dois irmãos, ela seria a herdeira do trono. Na ausência do pai, a princesa Isabel foi regente do império por 3 vezes. Então, no ato da abolição da escravidão, lembrando vocês, né, que a monarquia cai em 1889 com golpe militar, na ocasião da abolição da escravidão, a Isabel
ocupava a sua terceira regência, porque o seu pai, Dom Pedro II, estava no exterior. Tiago, você pode falar aí um pouquinho pra gente desse papel da princesa na questão da abolição? Sim, é importante falar antes do poder moderador da Constituição Imperial de 1824, que era o quarto poder, junto com o legislativo, o judiciário e executivo. A missão, o objetivo desse quarto poder era vigiar a Constituição e harmonizar os outros poderes, e ele era conferido apenas ao imperador, no caso a sua regente, na ocasião da Lei Áurea. O artigo 98 da Constituição de 1824 diz o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Então, entendendo a abolição dentro do contexto dinâmico com vários atores que foi a abolição, o papel da princesa regente na ocasião foi assinar a lei da abolição, a Lei Áurea, que já tinha sido aprovada pelo Senado. Pegando a ideia da pesquisadora que eu utilizei para analisar a abolição, a Ângela Alonso, ela encara que esse poder moderador, na verdade, estava mais ensanduichado entre as forças em conflito do que conduziu o processo político. Então, apesar de vários atores participaram do momento do contexto da abolição, a Casa Imperial era um ator importante, mas não único. Apesar de, na teoria, esse poder moderador ter que conciliar os poderes e conduzir o processo político, na ocasião da abolição, ele não foi tanto condutor. Foi mais um dos agentes políticos da negociação que foi a abolição. E aqui, de novo, a gente não pode entender que havia uma apatia da sociedade perante isso. Havia toda uma movimentação. Então, a princesa Isabel cumpriu sua função institucional de assinar a lei, que inclusive já havia sido aprovada pelo Senado. Se o imperador estivesse ali, ele ia assinar. Se outro regente ou outra regente estivesse ali, também iria assinar, porque já era a negociação, a conjuntura era essa, já estava tudo aprovado, inclusive nas vias institucionais, como eu falei, pelo Senado, para assinar a lei. Então ela bateu o carimbo final. E aí também eu chamo a atenção para a gente não entender uma coisa, para a gente não entender isso tudo, a abolição, numa visão teleológica de que ia acontecer em 1888 e isso era inevitável. Na verdade, a tendência é que essa abolição iria acontecer mesmo. Na década de 1880, a tendência era que iria acontecer, não se sabia quando, mas aí aconteceu nessa ocasião que o imperador estava em Milão, na Itália, parece que por motivos de saúde, e então a princesa Isabel cumpriu sua função institucional de assinar uma lei que já havia sido aprovada pelo Senado e fruto de toda uma dinâmica social, de manifestação de intelectuais pela abolição, movimentos sociais e pela resistência dos negros. Antes de se aventurar em novos assuntos, só para caracterizar aqui para os ouvintes, o Tiago falou aí do poder moderador. Poder moderador, né, que ele pontuou, era um negócio amplo para dedéu, e já foi motivo de várias críticas ao longo do período imperial brasileiro. Exatamente por quê? Porque o imperador, ele tinha, entre diversas atribuições, ele podia fazer coisas como dissolver a Câmara, nomear senadores vitalícios, renovar ou convocar eleições, a vetar ou sancionar qualquer decisão da Câmara e do Senado, e a pessoa do imperador, ela era considerada sagrada e inviolável. Na prática, o poder moderador favorece o autoritarismo, mas no fim do segundo reinado, a monarquia estava em crise e seu poder estava enfraquecido. Desde o final da Guerra do Paraguai, a monarquia brasileira já estava em crise. Então isso permite entender melhor o que o Tiago falou sobre o poder moderador, de ele não ter representado muita coisa na condução do processo de abolição da escravatura. Então, pessoal, alguma coisa para completar isso aí, o Andrew? Sim. Só queria lembrar que essa questão da princesa Isabel, ela tem sido relativizada na historiografia do século XX, da segunda metade do século XX, no sentido de dar mais ênfase ao movimento abolicionista, né? Despersonificar um pouco o processo de abolição e entendê-lo como um movimento mais amplo. Uma outra crítica que começou a aparecer também
em termos historiográficos foi a questão da Lei Áurea. A Lei Áurea concedeu liberdade àquelas pessoas que estavam no regime de escravidão, mas você não tem nenhuma outra medida sendo promovida pelo executivo para garantir qualquer condição em termos de dignidade social mesmo para essas populações, esses ex-escravos. Wendrio? Então, Johnny, o trabalho que eu conheço, né, que explica um pouco sobre isso, é um trabalho do Zé Murilo de Carvalho, chamado Cidadania do Brasil, Longo Caminho, em que, quando ele trata da questão da abolição, ele compara brevemente com a questão dos libertos nos Estados Unidos e mostra como o processo lá foi diferente. Não que lá tenha sido mais tênue, e aí ele até retoma a questão da luta pelos direitos civis no século XX, não. Mas, né, o principal ponto é que houve, de certa maneira, um certo cuidado para com os libertos naquele país. Já no Brasil, ele diz que depois da abolição, aos libertos, vou até citá-lo, aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras, nem empregos. Passada a euforia da libertação, muitos ex-escravos regressaram às suas fazendas ou a fazendas vizinhas para retomar o trabalho por baixo salário. Dezenas de anos após a abolição, os descendentes de escravos ainda viviam nas fazendas, uma vida pouco melhor do que a de seus antepassados escravos. Outros dirigiram-se às cidades, como o Rio de Janeiro, onde foram engrossar a grande parcela da população sem emprego fixo, onde havia dinamismo econômico provocado pela expansão do café, como em São Paulo. Os novos empregos, tanto na agricultura como na indústria, foram ocupados pelos milhares de imigrantes italianos que o governo atraía para o país. Lá, os ex-escravos foram expulsos ou relegados aos trabalhos mais brutos e mais mal pagos. As consequências disso foram duradouras para a população negra. Até hoje, essa população ocupa posição inferior em todos os indicadores de qualidade de vida. É a parcela menos educada da população, com os empregos menos qualificados, os menores salários, os piores índices de ascensão social. Nem mesmo o objetivo dos defensores da razão nacional de formar uma população homogênea, sem grandes diferenças sociais, foi atingido. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente precisou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol, música, sobretudo o samba, e dança, sobretudo o carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. Essa edição é do ano de 2013, né? Então é bem nítido a maneira do Zé Murilo de descrever que após a abolição não houve um processo de integração, né, do negro na sociedade brasileira. E isso os levou a caminhos de marginalização e ascensão social, como ele bem lembra, por mecanismos um tanto originais quando isso aconteceu. Interessante. Tem uma outra questão também que vale pontuar nessa quimera que é o Brasil, essa coisa complicada que é o nosso país, nesses seus processos políticos, é lembrar também ao ouvinte que a abolição da escravidão foi um fator que, inclusive, contribuiu com a queda da monarquia, já que os setores das elites fazendeiras do país acabaram aderindo ao golpe exatamente por conta da questão da abolição da escravatura, né? Ou seja, essa concepção da elite brasileira e podemos falar mesmo desse racismo engendrado na sociedade, principalmente na elite, não foi uma coisa que mudou, né, nessa transição, nessa mudança de regime. Não dá para falar que, por exemplo, essas amplas camadas sociais foram favorecidas por conta da mudança de regime. Isso, e essa lei, essa lei áurea mal feita, né, sem dar nenhum tipo de assistencialismo estatal aos libertos, quebra aquela ideia mítica da Princesa Isabel, de que era uma salvadora. Então essa lei mal feita, para não dizer perversa no sentido de falta de assistencialismo, quebra essa ideia, né, dela como heroína. E sobre as consequências disso até hoje, no atual momento de pandemia, fica escancarada essa desigualdade social e quanto a população negra é afetada. Eu peguei aqui uns dados do boletim número 15 da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, relacionados ao começo do mês, deste maio.
43,1% dos hospitalizados em decorrência da Covid-19 são negros e negras, só que a maior porcentagem de morte é deles, apesar de apesar de 43,1% dos hospitalizados serem negros, 50,1% das mortes são de negros e 47,7% de pessoas brancas. Isso dados do começo do mês, de maio, primeira semana. Isso mostra a condição marginal em que a população negra, em geral, vive até hoje. E aí o contexto de pandemia escancara ainda mais essa desigualdade social. Tiago, essa questão que o Johnny está tratando aí, né, de como realmente isso não foi algo pensado, né, a inserção do negro na sociedade brasileira, é dado no próprio texto da lei. A Lei 3.353, né, que é a famosa Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, ela tem 2 artigos. Né? O artigo 1º diz assim: é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil, e o artigo 2º diz assim: revogam-se as disposições em contrário. Então, o texto da lei é basicamente esse. Aí depois tem um recado dela e tal, né, para mandar as autoridades cumprirem, mas os 2 artigos são basicamente esses. Quer dizer, não tem absolutamente nada para minorar os problemas gerados para esses negros com o fim da escravidão. Nada, absolutamente nada. Sim, uma lei muito mal feita. Talvez seja uma das menores leis da história brasileira, se não a menor, viu? E aí a gente toca na ferida desse pessoal que está aí querendo hoje idealizar, tentando comprar exatamente o modelo de propaganda que foi feito na época, para a sociedade da época, em relação à extinção do regime de escravidão no Brasil. Então, caros ouvintes, para a gente então ir para o nosso último bloco, nós vamos falar especificamente do que foi feito pela Fundação Palmares esses dias para trás, rememorando a data em que foi promulgada a Lei Áurea. E exatamente no 13 de maio agora de 2020, a Fundação soltou alguns textos falando do movimento negro, falando do zumbi e questionando várias questões que a historiografia construiu acerca desses problemas da nossa história. Especificamente, eu quero tomar por base aqui o texto da Mayalo Félix, intitulado A Narrativa Mítica de Zumbi dos Palmares. Esse tipo de escrito, esses textos, eles estão claramente inseridos numa lógica de guerra cultural promovida pelos olavistas e, consequentemente, pelo bolsonarismo. Lembrando aqui ao caro ouvinte que as duas coisas estão bem relacionadas. No texto da autora, da Mayalo, há algumas questões que, claro, são muitos fatores que chamam a nossa atenção, como pesquisadores que somos, e da nossa preocupação em relação com esse ambiente que se formou no Brasil de pós-verdade e de revisionismos históricos. E algumas coisas que chamam a atenção e que eu queria trazer à tona aqui para os meus amigos, o Andrew e o Tiago, para a gente comentar 2 aspectos específicos do texto. Primeiro é o fato da autora situar a historiografia que tratou dos temas, que tratou principalmente do Zumbi dos Palmares, só no campo do marxismo. Então eu retomo aqui algumas frases que a autora coloca. Primeiro, ela diz: a relativização da verdade como prática é a estratégia marxista de construção das mitologias modernas. Uma das mais bem-sucedidas foi Zumbi dos Palmares. Continua: o exame mais detalhado da construção dessa mitologia racialista marxista nos traz algumas conclusões. Em primeiro lugar, o movimento negro precisava de uma figura emblemática que fosse contra o sistema. Então, ouvinte, vocês lembram que eu comecei o episódio falando da questão do Dia da Consciência Negra ser celebrado no 20 de novembro, que é a data da morte de Zumbi, que isso entrou no calendário escolar desde 2003. Então é isso especificamente que eles tentam combater, e há alguns outros textos que falam exatamente de por que não comemorar então a data da Lei Áurea.
Outro aspecto, então vocês já anotam aí essa questão do mitologia racialista marxista e sobre o marxismo na construção dessas mitologias modernas. Já é a primeira questão aí para vocês falarem. A segunda citação do texto dessa autora é isso aqui. Os 3 negros abolicionistas modernos dos quais se conhecem bem a trajetória, Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças, então fora do padrão marxista, ou eram republicanos ou monarquistas, como André Rebouças, inseridos demais na sociedade capitalista a ser destruída, cultos demais, distantes da possibilidade de serem moldados segundo as necessidades político-ideológicas que o movimento negro requer. Nenhum deles deixou-se vitimizar, apesar das dificuldades de suas vidas, em especial Luiz Gama. Todos os 3 foram vencedores por mérito, tendo estudado e conquistado espaço profissional e intelectual numa época em que ser negro e escravo eram praticamente sinônimos. Aí a autora arremata esse raciocínio, citando, claro, Olavo de Carvalho. Como salienta Olavo de Carvalho, em A Verdadeira Cultura Negra, eles entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção na cultura ocidental, que sua condição de raça era apenas um fato biológico sem significação cultural por si, que a cultura a que tinham se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honroso para o negro vencer individualmente no quadro de uma nova cultura mundial do que ficar choramingando coletivamente as saudades de culturas tribais extintas. Então, como vocês podem ver, né, fim de citação, a gente tem uma série de pontos aqui problemáticos a serem discutidos, o Andrew e Tiago. Primeiro, a questão da historiografia que trata do negócio, né? Esse pessoal está tão preso ao passado que para eles existe só a historiografia predominante no Brasil até a década de 70, que é aí falando do marxismo. Segundo, entra aqui um discurso claramente de meritocracia, que é, né, a gente já sabe o quanto isso é problemático, ainda mais naquele cenário. E em terceiro lugar, as palavras, a gente já está infelizmente acostumado com isso, né, no ambiente que a gente vive, mas as palavras do Olavo de Carvalho, que para variar são um tanto quanto pesadas, de certa forma retoma aquela ideia que foi utilizada esses tempos para trás de consciência humana, né, ao negar essa questão racial, e também utilizando do discurso da meritocracia, falar de forma, né, pejorativa essa questão de chorar coletivamente as saudades de culturas tribais extintas. Nessa frase de individualmente ela já fica bem pesada no contexto de todo esse pensamento, essa trajetória aqui do que a autora fez no trabalho dela. Então, o Andrew... Johnny, eu queria começar, né, já tratando da questão da historiografia, porque quando a gente lê esse tipo de texto que beira um texto apologético, um texto com fins políticos determinados, ou seja, não é de fato um texto acadêmico. A primeira coisa que eu tenho a dizer a historiografia marxista, ela foi, de fato, durante um tempo, a que publicou mais sobre Palmares. Desde o trabalho do Décio Freitas, por exemplo, tem, por exemplo, Clóvis Moura, Joel Rufino dos Santos escreveu uma biografia do Zumbi, né, a partir da obra de Décio Freitas, até mesmo o Ivan Alves Filho, todos eles fazem parte, né, dessa primeira fase da historiografia do século XX. A própria autora daquela dissertação que eu já citei chama esse grupo, né, de autores que estão ou estiveram vinculados ao movimento negro. Então, de fato, houve nessa primeira fase uma espécie de visão até mesmo bucólica, idealizada. Mas a outra vertente, que é a vertente mais recente, ela provém dos estudos universitários. E aí a gente tem trabalhos, por exemplo, o do Stuart Schwartz, mas tem um trabalho muito reconhecido, né, que é uma coleção, uma coletânea de artigos, que é Liberdade por um Fio, organizada pelo João José Reis Filho e pelo Flávio dos Santos Gomes, que dão uma arejada e uma mudada nessa perspectiva. Então, tem vários autores que já trabalham, se distanciaram meramente dessa historiografia
que a autora da dissertação chama de, a Andressa Barbosa dos Reis chama de historiografia militante. E a gente tem que lembrar também que nos anos 90 houve um projeto para se estudar Palmares do ponto de vista arqueológico. Então, entre 92 e 93, o Pedro Paulo Funari, o Charles Júnior e o Clóvis Moura, eles idealizaram e executaram um projeto de estudo arqueológico do sítio, onde ficou Palmares. Então, quer dizer, na segunda metade do século XX, né, a partir ali dos anos 80, anos 90, a gente percebe que há uma preocupação em estudar Palmares a partir do ponto de vista metodológico científico. Então, essa primeira crítica dessa autora, ela não procede nesse sentido, certo? Então já é um primeiro ponto de discordância. Dizer que toda a historiografia, até mesmo a arqueologia feita em Palmares, é militante, é complicado. Eu nem vou entrar na questão da ciência neutra, essas coisas, mas que a gente tem estudos do ponto de vista metodológico mais bem aprimorados na segunda metade do século XX, principalmente a partir do século de 80, isso é fato. Isso chega nos anos 2000, né? Essa dissertação que eu li aqui é dos anos 2000. A tese de doutorado sobre história militar em Palmares se não me engano, já dos anos 2010, ou seja, não procede. Esse é o tipo de retórica para você desqualificar todo um conjunto de autores para dizer que você está certo. Você já desqualifica antes mesmo de entrar no mérito das questões que esses estudiosos colocam. Então, o primeiro ponto é esse. Tiago? Fazendo uma pequena complementação, muitos estudos com essa vertente política, vamos dizer, ligada à direita ou à extrema-direita, o outro problema é que eles posam de isentões, né? O ideológico é só o outro. Claro que todo mundo carrega a sua ideologia, a ciência também, os cientistas também. Só que quando se assume isso, nenhum problema. É impossível ser neutro, ouvinte. Tudo é ideológico e político. Quando se assume isso, sem problema. Os historiadores marxistas mesmo assumem isso. Outro problema é desse texto dessa pesquisadora, por exemplo, que vem posar de isentão e aí puxa o crédito só para si. Como eu sou isento, eu que estou falando a verdade. Quando na verdade é um texto muito covarde que não assume suas posições políticas. Ou se assume de forma muito branda. Para transmitir aquela ideia de isento, neutro. Então, como eu sou isento e neutro, eu estou com a razão. Eu não quero nem me delongar nisso, Thiago, mas assim, parte de uma ideia de ideologia como se ideologia fosse uma visão invertida da realidade e que essas pessoas são destituídas de ideologia, né? E assim, os estudos de ideologia no século XX, a ideologia é uma visão coletiva sobre a realidade. E se você vive em grupo, provavelmente você partilha de certos componentes ideológicos. O que não... mas então toda a ciência é de certa forma ideológica? Bem, todo discurso historiográfico é de certa forma ideológico? Até pode ser, né? Até pode ser não, até é. Mas, vamos dizer assim, os pressupostos metodológicos impedem que isso torne o trabalho mero panfleto, né? O que não é o caso desse texto que a gente leu, por exemplo, dessa senhora. Outra coisa que perpassa as ideias desse tipo de texto, do texto da autora, são essas questões de que, e isso está no Olavo também, há uma vontade, há um desejo de negar o que representou aquela resistência e o que representa aquela resistência ainda hoje em dia, que é o caso do Quilombo dos Palmares, né? Como a gente já falou ao longo do episódio, a gente tem uma série de quilombos que são formados ao longo da história da escravatura no Brasil. E o Quilombo dos Palmares foi o mais duradouro e o que mais deu certo como forma de resistência ao representar um perigo muito grande para o governo colonial. Tanto é que a gente tem aqueles documentos aí que o Andrew elencou, que o Andrew trouxe para vocês, uma série de relatos que davam conta dessas dificuldades, desses problemas e dos conflitos militares que rolaram ali. E aí, uma coisa que perpassa, né, esses argumentos desses autores é pontuar a questão da violência que poderia existir no próprio quilombo para negar essa própria resistência, né, a ideia de resistência e disso significar algo na abolição da escravatura no país. O que é de uma maldade mesmo, de um absurdo sem tamanho, porque a escravidão é uma instituição violenta. Processo de longa duração que trouxe bilhões de escravos africanos para o Brasil
ela é um processo e é um projeto extremamente violento. Então, se a gente for levar esse tipo de discussão para aquele contexto, achar que as formas de resistência têm que ser bonitinha, na paz, e que essas pessoas não possam reproduzir essa mesma violência para combatê-la, é um tanto quanto anacrônico. E aí, gente? Bem, Johnny, eu só queria, assim, essa discussão aí, né, das formas de resistência e tal, a gente tem que pensar no contexto, se a gente fala de Palmares, tem que pensar no contexto do século XVII, em que a gente vai ter, primeiro, uma sociedade colonial bastante militarizada, uma instituição da escravidão até mesmo legitimada pela coroa, pela própria igreja, ou seja, existia toda uma estrutura de legitimação de ideias que iam muito além de qualquer tipo de contestação. Se a gente for pensar, o máximo que você tinha de contestação à instituição da escravidão era a escravidão indígena, né, a contestação feita, por exemplo, por clérigos, né, por membros da Companhia de Jesus e por aí. Você exigir que uma resistência pacífica fosse feita a uma instituição tão violenta, e violenta não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista intelectual, do ponto de vista das ideias, é tirar qualquer possibilidade de reação dessas pessoas que eram escravizadas. Você, por exemplo, propor que a ascensão pelo mérito, né, fosse possível, é desconhecer até mesmo o contexto da época. Ora, era possível que um negro vindo nas galés da África para o Brasil colonial para trabalhar no engenho, era possível que uma figura dessa ascendesse até a posição, por exemplo, de senhor de engenho? Não existe registro disso. Dentro de um ou outro caso, uma ascensão até era possível. Mas essa ideia de meritocracia, por exemplo, ela é completamente alheia àquele período. Descabida, né? E pegando esse gancho aí da meritocracia, ela cita aqui que Luiz Gama foi vencedor por mérito. A gente falou no começo do episódio. Ele era um rábula, ele não era um advogado. Ele não teve condição de estudar como um advogado branco. Então, quando ela fala que Luiz Gama ascendeu por mérito, é uma mentira. Nada mais que uma mentira. Ele Thiago, ascendeu de algum modo, mas não nesse mérito em que ela está falando. Tanto que ele não era um advogado formalmente, né? Era um rábula. Pois é, mas ainda no século XIX é possível uma ascensão um tanto quanto diferente, né? As ideias abolicionistas já estavam plantadas, né? A gente pensa desde do José Bonifácio até o Joaquim Nabuco, né? Essa galera toda, já existem essas ideias disseminadas. No século XVII, quando a gente fala de Palmares, essas ideias na América Portuguesa inexistem. Quer dizer, a condição, a própria idealização do negro, né, a própria ideia de negro foi mudando. Mas no século XVII, ela comparar a figura de Zumbi com a figura de Luiz Gama, e quando ela faz isso, ela ou faz, pelo menos indiretamente, um ascendeu pelo mérito, o outro não tem mérito, ela está de novo cometendo um anacronismo gritante. Ah, sim, pesado. Isso mesmo. Primeiro, um vivia numa sociedade urbana, né? O Luiz Gama já era possível, o outro era, vamos dizer assim, era de uma região onde os negros fugiam de fazendas e tal. A questão da própria formação intelectual, na possibilidade de ser letrado ou não. E o Luiz Gama, pelos diversos percalços que ele teve na vida, pelo menos ele, né, teve a oportunidade de aprender português. Se a gente pensa no caso do século XVII, nem mesmo o destruidor de Palmares, né, o Domingos Jorge Velho, sabia o português, aquele português da época da maneira, vamos dizer assim, entre aspas, viu, gente, correta. Ele falava uma língua geral. Então, quer dizer, são dois momentos completamente diferentes. Compará-los século XVII a século XIX é completamente anacrônico e até um pouco é muito complicado. É distorcer, né? Na verdade, essa comparação é distorcer o passado em prol da ideologia no texto, né? Esses dias eu estava lendo para minha pesquisa um livro de um historiador espanhol, Alejandro García San Juan, que ele aborda a conquista islâmica na Península Ibérica medieval. Para quem não sabe, os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica a partir de 711 e ficaram lá até o século XV, majoritariamente no sul e no centro da Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal. E esse historiador comenta a perspectiva negacionista desse evento, que há historiadores
que dizem que essa conquista não aconteceu, que tentam negar esse passado islâmico da Península Ibérica. E aí ele fala sobre isso, da distorção que muitas pessoas fazem do passado para adequar no que eles querem transmitir. Então, quando ela coloca que Luiz Gama ascendeu por mérito como se ele fosse um branco, ela está distorcendo. Quando ela compara o Luiz Gama com o Zumbi, ela também está distorcendo em muita coisa do passado. Então, vamos ficar... ouvinte, fique de olho nessas comparações esdrúxulas. Eu só queria novamente pontuar que a gente não pode descontextualizar aquela sociedade daquela época, sobretudo mais antiga, como foi o caso dos Palmares, né? Já não estou nem falando do século XIX, e obviamente muitas vezes a violência ela é combatida com violência. E numa instituição tão violenta como o caso da escravidão no Brasil, a forma que o Quilombo dos Palmares reagiu foi de forma violenta. Então, assim, a gente não descaracteriza isso, mas é claro que não dá para mexer também na questão da própria legitimidade de se entender isso, de se entender o que aconteceu no Quilombo dos Palmares como uma maior resistência à escravidão no Brasil. Então, é um falso paralelismo e é um falso problema querer mexer nisso e questionar a legitimidade do movimento negro e em querer apontar aquilo como uma forma de resistência melhor a ser ressaltada do que o que aconteceu através da Princesa Isabel, por exemplo. É mais uma vez tentar realmente retirar das populações negras e escravas o seu protagonismo na luta contra a escravidão no Brasil. É mais uma vez questionar o protagonismo que eles tivessem e dar isso para uma elite branca, ou então para os negros escravos que ascenderam meritocramente seguindo as palavras do astrólogo de Virgínia, Olavo de Carvalho. E aí, Johnny, pegando essa ideia do astrólogo e o título do seu livro citado no artigo, A Verdadeira Cultura Negra, ouvintes do meu coração, corram de todo mundo e de todo trabalho que fala a verdadeira história de alguma coisa. Metodologicamente, nosso trabalho, tô falando aqui da história científica, é limitado. Nós nos baseamos em fontes. A gente não tem certeza nem do que acontece no momento de dizer que isso é aquilo, não tem 100% de certeza nisso. Imagine de coisas de anos, décadas, séculos atrás. Nosso trabalho, nosso conhecimento sobre o passado é limitado. Então, não existe isso de verdadeira cultura disso e daquilo. Até porque hoje a gente vai fazer um estudo sobre assunto X baseado em tais fontes. Amanhã ou depois de amanhã pode aparecer um estudo que encontrou outras fontes, o diário de não sei quem, algo assim. E aí, o estudo anterior vai sendo modificado, editado, ressignificado. A ciência, ela não é absoluta. E o seu conhecimento também não é absoluto. Está sempre se modificando. E toda ciência é limitada. Isso aqui não é só para as humanas. Todas. Então, corram desses livros de verdadeira história disso e daquilo, de gente detentor da verdade. Corram desse povo. Esse A Verdadeira Cultura Negra é um artigo, né, dele na Folha de São Paulo. Não é nem um livro, não. É o que quis passar essa ideia. Corram de tudo. Qualquer trabalho, livro, artigo, ensaio com esse tom absoluto de verdade, de dono da razão. Corram dos donos da razão. Isso é um perigo enorme. Então, pessoal, para a gente finalizar, que considerações a gente pode ter, assim, mais gerais em relação a esses textos publicados pela Fundação Palmares no dia 13 de maio? Então, se a gente pega esse conjunto de textos, não só esse que a gente já citou, mas também um de autoria de Luiz Gustavo dos Santos Crispino, Zumbi, a Consciência Negra Existem de Verdade, ou então o Por que Lembrar em 13 de Maio, a Princesa Isabel do Brasil, o que a gente percebe é que existe uma tentativa de desconstruir a figura do Zumbi como um herói. Esse herói foi construído principalmente por simpatizantes, por membros do movimento negro no século XX. A intenção deles com isso é justamente desconstruir essa figura. Qual é o problema? O problema é que eles apontam aquilo que eles chamariam de defeitos, de problemas, de elementos que vão contra a figura de Zumbi no sentido de heroicização. A grande questão é, quando a gente estuda a construção desses heróis nacionais, por exemplo, Tiradentes, o próprio exemplo do Duque de Caxias, né, Deodoro da Fonseca, Pedro I, algumas figuras do século XX, a gente percebe que, na verdade, um herói ele não é uma figura perfeita. Ele não é uma figura que, do ponto de vista das virtudes, que do ponto de vista moral é destituído de defeitos e só possui virtude. Não. Quando a gente pensa no herói enquanto construção histórica, a gente pensa numa personagem
né, existente ou não existente historicamente, essas figuras que eu falei todas têm existência histórica, é que essas figuras elas são portadoras de certas características que são tomadas por membros de grupos como símbolos daquilo que eles desejam expressar. Então, o Tiradentes, por exemplo, né, a gente já discutiu ele num episódio sobre a proclamação da República. O Tiradentes, no século XVIII, quando condenado, ele era um bandido por defender ideias republicanas. Vou colocar isso entre aspas. Passado um século, quando a República foi proclamada, ele se torna um herói nacional, se torna um grande herói republicano, né? O grande mito, vamos colocar assim. Com a figura de Zumbi dos Palmares, a gente pode fazer o mesmo processo. No século XVII, ele era um bandido, né? Existem até referências a isso em documentos da época, de que os membros de Palmares faziam incursões, eram assaltantes e coisas do tipo. Mas quando da ascensão do movimento negro no Brasil no século XX, eles vão atrás dessas figuras que representam, que simbolizam a sua luta. E não é que essas figuras sejam destituídas de problemas, não, mas elas servem para tal porque expressam os anseios coletivos desse grupo. Vamos pegar o problema do Duque de Caxias. Ele é considerado um herói nacional, pacificador do Brasil. Se você olha a história da vida dele, se você olha a biografia dele, você percebe que uma parte da vida dele foi reprimindo o povo brasileiro, foi atacando a população, por exemplo, no Maranhão, ou mesmo no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, Duque de Caxias não era destituído de defeitos enquanto ser humano, mas ele é escolhido porque ele apresenta certas características que determinado grupo querem defender. E quando esses caras opõem, por exemplo, a figura de Zumbi a de Isabel, né, nesses textos da Fundação Palmares, eles estão defendendo certo tipo de valores em detrimento de outros, né? E nesse sentido, o Zumbi é muito lembrado porque ele fazia uma resistência à escravidão, que era uma resistência utilizando também a violência. E a Isabel, né, ela representa nesse ideário, essa idealização dessas pessoas, uma figura que deu a abolição. Ou seja, eles o que querem a pacificação, querem um movimento negro. Se é que querem um movimento negro, eles querem essas pessoas mais dóceis e querem que os negros entendam que a própria abolição ela foi uma doação. Isso é bastante complicado, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega, né, esses heróis e passa a notar que existem intencionalidades por trás da defesa de uns em detrimento de outros, tá certo? Beleza. Então, pessoal, para finalizar o nosso episódio de hoje, chegamos aqui ao nosso final. O episódio ficou um tanto grande, mas, como de praxe, vamos para as nossas dicas culturais. O Andrew? Johnny, então, hoje eu vou dar 3 dicas culturais. Uma, como eu havia dito durante o programa, houve um projeto arqueológico em Palmares aí na década de 90. E aí o primeiro livro que eu vou indicar se chama Palmares, Ontem e Hoje, de autoria de Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho. Pedro Paulo Funari foi um dos arqueólogos que participou lá das escavações, que coordenou. A minha segunda indicação é a dissertação de mestrado Zumbi, Historiografia e Imagens, da Andressa Barbosa dos Reis, uma dissertação que foi defendida na Unesp de Franca em 2004. E por último, eu vou indicar a tese de doutorado da Laura Peraza Mendes, o Serviço de Armas nas Guerras contra Palmares, Expedições, Soldados e Mercês, que foi defendida na Unicamp em 2013. Tiago? Eu vou indicar o livro Um Grito de Liberdade, a saga de Zumbi dos Palmares, lançado em 2016 pelo professor Álvaro Cardoso Gomes, doutor em Letras e Literatura Portuguesa, professor da USP e da Unisa, Universidade de Santo Amaro. É um livro com uma linguagem voltada mais para o público jovem. Eu indico também um filme de 1984, dirigido pelo Cacá Diegues, chamado Quilombo, que conta a história do Ganga Zumba, do Zumbi e do Quilombo de Palmares. Indico aí pra gente assistir e ficarmos de olho nas representações desses personagens e dessa história negra. Legal.
Eu vou indicar só um livro, vou indicar um livro do José Murilo de Carvalho, que o Andrew até citou nesse episódio. José Murilo, ele é PhD pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Não é por acaso, ele tem livros muito bons, né, sobre a história do Brasil, e hoje eu deixo para vocês o livro A Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. É isso, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco até agora. Para quem ainda não faz isso, sigam a gente lá nas redes sociais. O Ogro Historiador tem, além do site, tem a página no Facebook e tem a página no Instagram. Se vocês quiserem discutir com a gente sobre os aspectos abordados nesse episódio, vocês podem também utilizar a seção de comentários no site. A gente sempre faz a página dos episódios e cada página dedicada a cada episódio de podcast tem lá uma seção de comentários. Se vocês mandarem lá pra gente, a gente entra lá para responder vocês. É isso, muito obrigado e tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.